Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tópico da aula 1, né, o brincar no desenvolvimento infantil, do curso Brincar, né, para estimular as habilidades, estratégias para o desenvolvimento infantil. E o que que a gente vai estudar hoje? O que é o brincar e as fases de desenvolvimento e alguns tipos de brincadeiras. Falar um pouquinho, né, sobre a descoberta da infância, que nem sempre foi visto nessa perspectiva, né? Lá no século XVII, começou a ter alguns estudiosos, educadores, começaram, né, a entender sobre a fase da infância, entendendo, né, suas particularidades, enfim, essas especificidades. Parece que a gente, hoje em dia, sempre foi visto dessa forma, né? Se fala muito hoje em dia, né, e é muito importante a gente trazer isso, né, principalmente o brincar, que é uma das ocupações mais importantes, né, nessa fase do desenvolvimento, da infância, da primeira e segunda infância, para que a criança vai adquirindo as habilidades, né, e que lá no futuro, né, vai conseguindo ter mais autonomia em algumas áreas. Bom, o historiador, né, o francês Philippe, foi o primeiro, né, a trazer um estudo, né, uma obra sobre a história social da criança, né, e da família, para a gente já começando a entender quanto a família é importante nesse processo de desenvolvimento, né? Lá em 1978, ele trouxe um destaque, né, quanto à Idade Média, que a infância não era reconhecida, né, como uma etapa distinta na vida das crianças. Então, eram vistos como pequenos adultos, né, e realizavam já ocupações que assumiam responsabilidades também, que eram muito maior para a faixa etária que eles estavam, também pela cobrança. Conforme, né, foi avançando ao longo do período, foi trazendo novos olhares, né, sobre a infância. Então, alguns pensadores, como Jean-Jacques, né, Frederic, trouxeram uma nova visão sobre a criança, né. Você defendia que a infância é um período natural, né, de descobertas, e que deveria ser respeitado e valorizado como tal, esse período. Já Froebel, né, criador de jardim de infância, né, viu brincar como essencial para o aprendizado e desenvolvimento, né, já pensando a criança estar inserida, né, em fase escolar, enfim, enquanto isso também auxilia nesse processo do brincar, de aprendizado e de adquirir as habilidades, né? E todas essas ideias, esses conjuntos, esses filósofos, educadores, né, ah, marcaram, né, o início de uma nova concepção sobre a infância e a educação, né, que a gente vai segue estudando até os dias atuais, mas foram os principais nesse sentido para a gente ter essa percepção de hoje em dia. E o que que seria definir o brincar em si, né? É uma atividade que é espontânea, né? Que vai promover a criatividade, a imaginação da criança. Vai ser um meio de expressão e comunicação, né? Em diferentes fases da infância. E vai contribuir para o aprendizado e a interação social de uma forma lúdica, né? E, bom, a gente pensando na questão terapêutica, mas isso até a função de a criança estar no meio, né? Inserido com a família, em casa, né? Brincar. Na parte terapêutica vai ser mais intencional, planejado, né? Cada jogo, né? Brinquedo, dinâmica é escolhido de uma forma estratégica, né? Por exemplo, estimular habilidades específicas, como a coordenação, a atenção, a linguagem, o autocuidado, promover a autorregulação emocional, favorecer a comunicação e o vínculo terapeuta-criança e ampliar a socialização e a criatividade. Mas isso também em casa, por mais que possa ocorrer de forma espontânea, né, a gente orientando os pais, criança que ainda não tem um brincar de uma forma funcional, né, da gente orientar, guiar durante o processo, mas também ter um equilíbrio de deixar a criança explorar, utilizar a imaginação, ter um faz de conta durante esse processo. Quais vão ser os benefícios, né, ao brincar e explorar o ambiente, né?
ajuda no desenvolvimento emocional, né? Identificar e gerenciar as próprias emoções, entender o que é tristeza, raiva, medo, promove a autoconfiança, né? A socialização também aprimora. Durante as dinâmicas, as crianças conseguem interagir, cooperar, resolver conflitos. E às vezes não tem essa questão da socialização com outras crianças no ambiente de casa, mas quando inicia a fase escolar, é o momento que a criança consegue ter essa interação de cooperar, de compartilhar com os outros, na mesma faixa etária. Ajuda a reduzir o estresse, né? Criar um ambiente seguro, deixar, né, a brincadeira fluir. Isso vai diminuir a questão da ansiedade e proporciona um espaço de bem-estar, né, da criança, que se sinta segura, que se sinta bem naquele ambiente. E também melhora na questão física, né, nos movimentos, nas atividades lúdicas, que vai ajudar no desenvolvimento motor, né, vai fortalecer a coordenação e a saúde no modo geral, e que vai ser importantíssimo para a questão da autonomia dessa criança. Bom, eu trouxe aqui, né, a questão da primeira infância, de 0 a 2 anos, né, o brincar ele vai ser mais exploratório, sensorial, também motor. Ah, desde o bebezinho já vai começando, às vezes, a brincar com o pezinho, pegar a mão, ou ver objetos que estão suspensos, né? Então, o bebê vai explorar o corpo, espaços, objetos ao redor, vai descobrindo sons, cores, texturas e movimentos, né? E tendo a questão da noção corporal e espacial, né? Que o brincar vai ajudar a consolidar essas noções, o que que está perto, está longe, o que que é movimento, o que que é repouso, enfim. E nessa fase pode ser utilizado, né, algumas brincadeiras, utilizem chocalhos, bolas, água, espelhos, né? São excelentes para estimular a questão do tato, né, da audição, da visão, são sentidos para essa criança, né? E fortalecendo o vínculo afetivo também com os pais nesse processo. Também na faixa etária de 2 a 6 anos, tá? E tem algumas literaturas que vão trazer até 3 ou 4 ainda, que às vezes a criança já com 4 anos já está inserido na fase escolar, a partir da segunda infância, mas eu deixei aqui mais ou menos de 2 a 6 anos, né? Essa questão do brincar simbólico vai se estruturando, né? A criança passa a representar o mundo ao seu redor. A questão da imitação, que é importantíssima para aprender ações do dia a dia, do cotidiano, né? Vai brincar de casinha, de cozinhar, enfim. A questão da imaginação, né? Vai ganhando espaço, né? E vai permitindo que a criança vai expressando também seus sentimentos, elabore melhor e aprenda os papéis sociais, né? E nessa fase vai ser um período que a criança começa a desenvolver a questão de regras simples, trocas sociais, e marcando o início, né, da compreensão da convivência em grupo, né? Principalmente em crianças da mesma faixa etária. A segunda infância de 6 a 10 anos, né, vai ser um brincar mais organizado, cooperativo, né? A criança começa a entender a função das regras, de negociar, a lidar com as frustrações, né? Entender como que eu busco estratégias para lidar com isso que eu estou sentindo, né? É uma fase que, às vezes, os pais vão trazer muita questão de não escuto não, né? Ou se frustra, ou chora. A criança ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Então, a gente pode ajudar nessa parte do desenvolvimento também. Essa também é uma parte importante, a questão da atenção, da empatia e do pensamento mais elaborado, mais lógico, estruturado. A interação social, né? Participar de brincadeiras coletivas, como esportes em grupo, jogos de tabuleiro. Ensinar as regras de convivência, como compartilhar, esperar a vez, negociar conflitos. É muito importante isso, até mesmo no ambiente familiar, né? De se ir trabalhando. E vai ter um amadurecimento cognitivo e social nessa faixa etária. E a adolescência, né? É sobre o desenvolvimento emocional, né? Jogos, interações e trocas entre os pares contribuem para os adolescentes aprenderem a lidar com as sensações melhores,
e ainda estão nesse processo, porque não são todos que vão conseguir já ter esse nível de amadurecimento, né? E também vai construindo a questão da resiliência, né, e fortalecimento da sua autoestima. Tá? Exploração intelectual. Buscar por hobbies, né, como esportes, criação de histórias, escrever, né, vai definindo seus interesses, seus talentos, né, e também pensamento mais crítico, né. A socialização, atividades em grupos, né, participação em jogos, esportes, vão reforçar os vínculos sociais e promovem as habilidades também de liderança e trabalho em equipe. Isso já consolidando para uma fase adulta, né, já se encaminhando para isso. E aqui eu trouxe, né, sobre os tipos de brincadeiras. E o que que seriam as brincadeiras mais sensoriais? A gente pensa lá naquela fase de 0 a 2 anos, que é importantíssima, né? Ela vai envolver a exploração dos sentidos, né? Tato, visão, audição, olfato, a percepção, né? Seria a percepção, né, da criança no espaço, que ela vai construindo, né? E os benefícios para o desenvolvimento vão fortalecer a autorregulação, a percepção corporal e o desenvolvimento motor. Então, pode ser utilizado areia, água, massinha, texturas, tintas, né? Ou até fazer uma atividade com arroz colorido, bolhas de sabão e luzes. Claro, é uma fase que a gente precisa estar o tempo todo um pouco mais atento, porque lá o bebezinho é um período que leva tudo à boca, né? E outra parte também importante para estimular essa questão sensorial para a criança nessa faixa etária é atividades ao ar livre, de estar em contato com o ambiente, né? Com a grama, né? Com areia, enfim, dela conseguir ir explorando tudo que está em volta, né? É algo que consegue ter mais percepção ainda sensorial e aguçar os sentidos quando está em ambientes mais livres, tá? Brincadeiras simbólicas, né? Vão acontecer quando a criança atribui novos significados aos objetos, aos papéis, né? Então, por exemplo, uma caixa pode virar um carro, né? Uma boneca vira um bebê. E aí vai construindo esse simbolismo dentro de suas atividades, né? Vai também trabalhando a questão da imitação. E os benefícios para o desenvolvimento, né? Vai desenvolver a imaginação, a linguagem, o raciocínio, né? Vai permitindo à criança representar experiências, emoções que ela também vivencia, né? Então, utilizar os interesses da criança em atividades cotidianas e a imitação, favorecendo o brincar simbólico. Atividades até mesmo em casa que os pais já façam, executem, desde colocar, sei lá, uma roupa na corda, por exemplo, ou lavar uma louça, a criança pode estar participando daquilo, né? E vai trabalhando a questão da motricidade fina, da atenção, né? Dentro da atividade, vai estar trabalhando a questão da imitação. Então, até atividades simples do cotidiano, quando a criança tem iniciativa e interesse em fazer, é interessante colocá-la para participar junto, claro, sempre o adulto supervisionando. E as brincadeiras construtivas, né? São atividades que envolvem mais o planejamento, a resolução de problemas, né? Como montar blocos, construir, desenhar, né? E os benefícios estimulam a motricidade fina, a coordenação visomotora e um raciocínio mais lógico, né? Mais estruturado. Então, atividades que promovam a questão de noções de sequência, né? De pareamento, de forma, né? Uso de recursos, jogos mais elaborados. E as brincadeiras sociais, que permeiam durante toda a fase da criança, né? Acontece quando está interagindo com os outros, aprendendo a compartilhar, cooperar, também negociar. E os benefícios ensinam sobre a convivência, né? Sobre o respeito, a empatia, a comunicação. Isso desde a construindo com a família, que é o primeiro meio que a criança está inserida numa sociedade, um ambiente, até a fase escolar. É muito importante ir trabalhando e reforçando essas questões. Tá? Até mesmo em casa, se está fazendo alguma atividade ou brincando. Criança tem uma fase que tudo, antes pequeno, que acha que é seu, né? Que eu tenho, tenho um domínio sobre aquilo, que tudo me pertence de certa forma. Então, de trabalhando
Não, esse daqui também é meu, ou a gente pode trocar. Então, de fazendo essas negociações e essas trocas. E quando chega lá na fase escolar, conseguir compartilhar melhor com os colegas durante as atividades, enfim, né? E bom, vai também fortalecendo os vínculos, né? Ampliando a percepção com o outro e ajudando a compreender e regular as suas próprias emoções, né? Questão da frustração, ou até mesmo da birra, enfim. Então, os jogos de roda ou mais complexos, né? Jogos de tabuleiro com regra, principalmente para quem já está numa fase maior, mas vai se construindo desde a infância. Isso aqui é a teoria, né, do Vygotsky. Eu acho bem interessante, né? Um psicólogo russo que desenvolveu uma teoria sobre desenvolvimento cognitivo centrada na importância da interação social e do contexto social que aquela criança está inserida, né? O desenvolvimento é mediado pela cultura e pela sociedade, pelo meio que a criança vivencia. E lembrando que o brincar não é apenas uma diversão, mas que ele vai ser um espaço para desenvolvimento, para aprendizagem e a construção de significados. Então, enquanto antes a gente trabalhando com isso desde o bebezinho da criança, ela já está explorando, ela já está apresentando esse brincar. Isso vai consolidando as habilidades conforme vai indo as faixas etárias, né? E conforme vai se desenvolvendo. A interação social e o contexto cultural, né? Ajuda a criança a aprender a se relacionar com os outros, a colaborar em equipe, né? Vai incentivar as trocas de experiências e valores culturais daquela região, daquele meio, e vai ampliando o repertório social, né? Vai facilitando a compreensão de normas sociais e respeito às diversidades culturais. Isso até mesmo dentro do próprio país, né? A gente que vive no Brasil, que tem diversas culturas e regiões muito diferentes, cada criança vai trazer um repertório daquele local que ela está convivendo, daquele meio. Então, é quão importante a gente também fazer atividades para a família ou para aquele contexto, ou para aquela questão cultural, né? Sempre entendendo disso. Claro, o que realmente vai fazer sentido também para aquela criança, né? Bom, isso aqui é o conceito de andames, né? O que seria isso para Vygotsky, né? Tudo de uma forma conectada, né? Então, o adulto vai dar um suporte para a criança conseguir explorar, aprender, né? Áreas que ainda ela desconhece, né? E está aprendendo na questão de desenvolvimento motor, cognitivo, social, né? Vai dando a questão da interação social, estimulando atividades que sejam colaborativas, fortalecendo as habilidades sociais, e com isso vai consolidando, né? Promovendo a autonomia, né? Propondo desafios que incentivem a resolução dos problemas de forma independente, né? Até para atividades do dia a dia, do cotidiano. O objetivo do conceito, né, de andames Vygotsky é expandir as capacidades, né, aprendiz da criança, que ela passe de nível de desenvolvimento potencial para o nível real, tornando-se capaz de realizar a tarefa sem assistência no futuro, para que seja um ser mais funcional nas suas atividades. E o que vai trazer isso, e auxilia muito, são o brincar, as brincadeiras, os jogos, a interação, né, adaptações necessárias à criança, né, o processo interativo recíproco, exigindo que o mediador entenda o nível atual da criança, né, o aprendiz, para dar um suporte de maneira eficaz, né. Daqui a pouco a criança precisa de muito mais auxílio para ela conseguir explorar, por exemplo, precisa que eu pegue a mão para auxiliar no processo, para que ela tenha pego, para conseguir alcançar algum brinquedo, algum objeto, até o momento que daqui a pouco ela mesma vai lá e pega sozinha, né? Então a gente vai pensando nesses nas fases de desenvolvimento. Ou que alcance para ela, por exemplo, como bebezinho, para conseguir explorar tal objeto, né? E o que seria a palavra-chave, né, dessa teoria? Que é aprendizagem guiada e suporte temporário, né? A gente vai exatamente auxiliar no momento que precisa, né? Sempre o adulto mediando a criança, mas que seja de uma forma temporária conforme ela vai avançando.
E que eu trouxe também outro conceito, né, que é o desenvolvimento proximal, né? E o que que seria isso na visão do Vygotsky, né? Identificação das habilidades emergentes, permitir que a criança desenvolva competências que ainda não foram consolidadas com a ajuda de adultos ou colegas mais experientes. Então, a gente vai dando esse suporte, né, para a criança. Desenvolvimento contínuo, promover avanços cognitivos, emocionais e sociais por meio, né, de interações que sejam guiadas e uma intervenção estratégica, oferecer suporte na medida necessária para alcançar o aprendizado e a autonomia da criança. Se essa criança já tem domínio sobre algo que ela consiga fazer sozinha, né, a gente deixa que ela tente fazer esse processo, sem pegar e tentar fazer por ela. Isso até para atividades simples do cotidiano. Isso traz muito na questão da terapia ocupacional, quando eu penso, por exemplo, para se alimentar sozinho, para escovar os dentes, enfim, essas questões mais de autonomia da criança, mas até mesmo dentro do brincar, ou durante o aprendizado, né? Se ela na fase escolar e está aprendendo algumas coisas, deixar ela tentar fazer sozinha, se ela já tem essa capacidade de fazer. E desafios, né, para facilitação do brincar. Adaptar às diferentes idades, né? Garantir que as atividades sejam adequadas ao estágio de desenvolvimento da criança, né? Às vezes podem ser crianças que tenham algum atraso, estejam na faixa etária que já deveriam estar em brincar mais simbólico, mas a gente ainda está na parte da questão de busca sensorial, então a gente ainda precisa permear nesse brincar para que ela vá conseguindo atingir esses níveis, né? Promover a inclusão e a participação, criar condições para que todas as crianças possam participar de forma independente, entendendo suas habilidades, contextos, suas potencialidades, né? Que ela já consegue fazer. A gente, dando a terapia, até traz algumas demandas, mas a gente sempre auxilia, né, nesse processo, também com atividades que ela já tem domínio. Isso é revolução da autoestima, engajamento na atividade. E equilibrar a estrutura, né, e a espontaneidade. Alcançar um meio termo, né, atividades que sejam mais estruturadas, organizadas, e de expressão mais livre para as crianças. Isso a gente também orientando em casa. Eu sei que às vezes a gente passa algumas orientações, principalmente dentro de terapia, né, com alguns pais, de como reforçar certas demandas, habilidades em casa. Mas sempre é bom buscar um equilíbrio, né, deixar um brincar mais espontâneo, junto com o mais estruturado. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.